Olá, meus amados, olá, meus queridos, que a paz, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus esteja convosco nessa noite de domingo, dia 23 de agosto. Graças a Deus pelo dia que o Senhor nos concedeu, por tantas maravilhas. Só em nós estarmos aqui vivos na presença de Deus é motivo de exaltação, é motivo de agradecer a bondade infinita do nosso Pai Celestial. O nosso programa da noite é Momentos com Deus, esse momento para meditação na Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor Jesus. Vamos para o livro de 1 Tessalonicenses. É no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso de número 16, que diz assim: olha, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a boa e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Afastai-vos de toda a aparência do mal. Que o Senhor nos ajude a compreendermos a mensagem que Ele tem para o nosso coração nessa noite de domingo. Meus amados, nós encontramos aqui mais uma carta do apóstolo Paulo. A Bíblia nos diz que Paulo foi para a cidade de Tessalônica, uma cidade grande, uma cidade rica, porque era uma cidade que tinha um porto e ela fica localizada na Grécia, ou seja, fica localizada na Europa, aonde veio a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. 50 anos depois de Cristo, Paulo estava escrevendo esta carta para a igreja de Tessalonicenses. Aquela igreja precisava de orientação. Aquela igreja precisava que Paulo pregasse o Evangelho e anunciasse para aquelas pessoas a necessidade de ter comportamento de quem serve ao Senhor. Ele vem dizendo no verso 15 bem claro assim: olha, vede que ninguém vos dê ao outro mal por mal. Primeiro ponto, Paulo pediu para que o povo da igreja de Tessalônica tivesse um coração que perdoasse, não vivesse de mal para mal, não pagasse o mal com o mal, mas que procurasse, como crentes, como os cristãos, acompanhar o que disse Jesus: perdoai aqueles que vos perseguem. E Paulo era um perseguido porque Paulo pregava o Evangelho. Paulo era apóstolo, discípulo. Paulo foi quem mais abriu igrejas depois de Jesus. E diz a Bíblia que Paulo falou para que não devolvesse o mal pelo mal. E aí ele vem no verso 16 e diz assim, ó: alegrai-vos sempre, estais sempre alegres. Se vocês têm Jesus na vida, se você tem Jesus no coração, como é que pode a tristeza tomar conta da sua vida? Não pode, meus queridos. Aquele que tem Jesus tem muitos motivos para estar alegre. Regozijai-vos, alegrai-vos, sede felizes, porque vocês têm o Senhor na vida de vocês. E ele segue dizendo assim: olha, em tudo dai graças. Eu sei que às vezes é difícil estar atravessando um problema, uma provação. Na realidade é uma provação, é uma dificuldade, mas o Senhor, ele diz: em tudo dai graças,
porque o Senhor, Ele permanece do seu lado para você vencer esta barreira, para você vencer esta provação que se apresenta diante de você. Ou seja, dai graças a Deus, dai graças, até mesmo pelas dificuldades que se apresentam diante de vós. E ele diz assim: olha, orai sem cessar. O que é a palavra cessar? Orai sem parar. Vocês poderão vencer o mal, vocês poderão vencer a dificuldade orando. Orai sem cessar. Acreditai nas profecias. Ele diz mais assim, ele diz que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus. Nós devemos alegrar a Deus com a nossa vida, alegrar ao Senhor com o nosso comportamento. É assim que o Senhor, Ele requer de nós. E, meus amados, Ele vai lá no finalzinho, olha, e diz assim, ó: afastai-vos de toda aparência do mal. Quando nós aceitamos a Jesus, é necessário mudança de comportamentos. Todos sabem, eu vivia em bares, eu vivia bebendo em gandaia, em festa e curtição. Mas se eu estou com Cristo, se eu estou no Evangelho e eu volto a estar fazendo as mesmas coisas, eu pergunto a você, será que estaria alegrando a Deus? Viver a vida de prostituir, de beber, de mentir, de enganar, estaria agradando a Deus? E às vezes a gente fala, olha, nós não podemos estar em locais em bebedeira. Sabe por quê, meus amados? O Senhor diz assim, olha, afastai-vos da aparência do mal, porque a fofoca vai logo sair. Olha, o crente estava ontem na cachaçada. O que diz que é de Cristo, o que diz que é evangélico, estava ontem na bebedeira. Então não é para desfazer dos nossos amigos, não é se afastando dos nossos amigos, mas é necessário, como diz a Bíblia, olha, afastai-vos da aparência do mal. E alguém vai dizer, mas é crente e está ali bebendo. Você às vezes está tomando um suco, está tomando um refrigerante, mas vai vir sempre o acusador. Vai vir aquele que é usado pelo inimigo para fazer fofoca, para desfazer da imagem do cristão, porque o diabo ele quer destruir tudo que a gente tem. Então, o conselho de Paulo àquela igreja, olha, vocês se afastem da aparência do mal, porque não agrada a Deus. Procurem viver orando, jejuando, lendo a Bíblia, acompanhando a palavra de Deus, indo na igreja, servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, porque vós sois a luz do mundo, e quem é a luz vai ter de mudar o seu comportamento para honrar a glória e o poder do Senhor nosso Deus, tá bom? Então nessa noite vamos tomar este exemplo, orai sem cessar. Vamos orar em tudo, viajando, o nosso coração está orando, viajando, trabalhando, na nossa mente pode estar dizendo, Senhor, abençoa a minha vida, Senhor, abençoa meu trabalho, abençoa minha cidade. Na oração é todo instante orando, e o Senhor ouve a nossa prece, porque Ele é Deus onisciente, e Ele conhece o nosso coração e a nossa mente. Amém? Pai amado, Pai supremo, que essa palavra, Senhor, seja necessária para os teus servos, que essa palavra, ó Deus, encheu o coração de alegria, de prazer, de felicidade, e que a glória de Cristo resplandeça em nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Até amanhã pela manhã, coração da manhã, em o nome do Senhor Jesus.